Olá, hoje eu vim falar sobre o dia que eu aprendi a passar pelas peripécias do dia sem deixar com que elas se acumulem dentro de mim. Como assim? Por exemplo, 1 da tarde acontece algo que me deixa mal, mas 2 da tarde eu já tô de boas com isso. Ou então, não tô, se for uma coisa mais grave, uma coisa mais forte, mas lentamente ela vai decaindo a importância, a força que ela tem em mim. É basicamente o dia que eu aprendi que é muito mais fácil e melhor pra mim eu deixar a vida igual quando a gente tá na praia, que a gente fica assim com a água no meio da canela e a água e a correnteza passa pela sua perna. Ela é forte, só que você só deixa ela passar. Não fica tipo, não vou bater em mim, ou então, ai meu Deus, me derrubou. Você só fica lá, tipo, olhando a correnteza passar. É por aí. Mais ou menos isso aí. Ano passado, em 2024, eu fiz vestibular da Federal aqui do Paraná. E a primeira vez que eu fiz um vestibular na minha vida foi em 2024. E em 2024 foi tudo de boas e tal, fui, voltei, show. Mas, ano passado, eu conheci o local, mas eu tinha que ir mais cedo, porque agora eu tava morando mais longe. Foi o mesmo local que eu tinha feito no ano anterior, então eu já conhecia como chegar lá. Mas eu tava morando mais longe agora. E eu tive que sair, a prova, o portão fechava 1 hora, e eu tive que sair de casa tipo 10h30. E aqui tem uns terminais aqui em Curitiba, então você pega um ônibus até tal terminal, e nesse terminal você muda o ônibus pra ir pra outro terminal, e você vai até chegar no seu local. Eu peguei o ônibus até o primeiro terminal. Nesse primeiro terminal, eu tinha que pegar qualquer um ônibus que me deixasse no segundo. Basicamente era caminho, qualquer ônibus que passasse nesse terminal que eu tava, ia pra o segundo terminal. Só que eu perdi, tipo, 3 ônibus, porque eu fazia, vou pegar aquele. Aí quando eu virava de costas, passava o que eu tava. Aí quando eu voltava pro outro, passava o que eu tava. Já começou daí. Eu não consegui tomar café, porque eu tava ansiosa. Então quando eu fico ansiosa, quando eu fico ruim mentalmente, eu não consigo comer, eu não tenho fome. Então eu já saí com fome de casa. Eu saí 10h30 pra chegar lá 3 horas. Quase não consigo pegar o ônibus, que era a coisa mais besta. Qualquer ônibus que passasse lá ia chegar no segundo terminal que eu tinha que chegar. Aí quando eu cheguei no segundo terminal, o ônibus que eu ia pegar tava atrasado. E eu fiquei, meu Deus, eu preciso pegar esse ônibus pra chegar nesse outro terminal. E esse ônibus vai demorar, ele tá 15 minutos atrasado. E eu comecei, tipo, eu só queria chorar. E frustração é a minha emoção que eu mais odeio. Eu não consigo lidar com frustração. Não sei o que fazer, só sei que é assim. Toda vez que eu fico frustrada, meu corpo entra em pane. Eu tava lá esperando o ônibus e isso já era tipo 12h20, 12h10. De lá até eu chegar na faculdade ia ser tipo uns 40 minutos. E já tava chegando no limite. Aí esse ônibus ele ia direto pra faculdade, só que ele iria demorar. Aí nisso eu fiquei, meu Deus, eu peço um carro aqui, ou eu espero, no meio do caminho eu desço e peço um carro pra ficar mais próximo e menos caro, porque isso era um domingo e, tipo, a cidade toda tava se movimentando pra ir pra esse vestibular, então ia ficar mais caro também. Aí eu fiquei todo nesse estresse, meu Deus, o que é que eu faço? E, tipo, era uma das primeiras vezes na minha vida que eu tava tendo uma responsabilidade que eu tinha que me virar na hora. Nisso eu acabei descendo no meio do caminho e eu peguei um carro pra faculdade. Eu cheguei na faculdade e nisso era no último bloco, era bem distante, eu tinha que andar dentro da faculdade e eu tava muito quente nesse dia. Curitiba quase não faz calor, mas nesse dia tava calor, isso foi dia 5 de outubro. Principalmente em outubro, tipo, tava na primavera ainda, não foi calor aqui em Curitiba. Eu tava correndo e eu não sei, eu tava começando a ficar com a pressão baixa, sei lá, tenho pressão baixa, minha pressão cai muito fácil. Aí tava calor, eu tava de calça e era meio-dia e tipo, não era o portão da faculdade, era o portão do bloco. Se eu não estivesse dentro do bloco, eu não entraria no vestibular. Aí nisso eu tinha que correr e eu, meu Deus, ai, pra que correr? Ai. Aí nisso, no ano anterior eu tinha feito no primeiro andar. Nesse ano eu fiz no terceiro e não tinha elevador. Aí eu entrei no bloco, então tipo, eu já tava dentro. Beleza, mas eu preciso subir. E eu tinha que subir e eu tava com a pressão bem que caindo. E eu não tinha comido. Isso já era quase 1 hora da tarde, eu acho.
E eu tinha acordado 10 e saído de casa por volta de 10. Eu subi e eu cheguei lá na sala, eu tava meio que passando mal, sei lá o que era. Aí eu tive que esperar que o protocolo eu sabia que eu tinha feito no ano anterior. Você fica 1 hora na sala, então, tipo, dá 1 até a 2, você fica sem fazer nada, sem celular e com todas as regras do vestibular. Tipo, seu celular preso num negócio lacrado e não pode ir no banheiro, não pode ficar lá fora, você tem que ficar sentado por 1 hora. Aí, e eu nessa hora, tipo, meu Deus, eu tomei tonta. Aí eu tinha levado chocolate, eu tinha levado água, eu fui tomar, eu fiz, meu Deus, eu não acho que eu vou conseguir fazer, não vai fazer nada, mas eu já tô aqui. Não, e quando eu tava subindo, tipo, ai, tô nem aí, se eu não conseguir entrar, não entrei, eu tô passando mal. Aí quando eu sentei, eu fiquei tipo, meu Deus, eu não vou conseguir fazer nada, porque é um vestibular com, sei lá, 90 questões. Então é tipo, meu Deus, como é que eu vou fazer 90 questões? E passar a tarde toda, porque tipo, ele começava 2 horas e ia até às 7, eu acho. E passar a tarde toda aqui e eu tô meio tonta, não sei se eu vou conseguir funcionar. Mas eu fiz, vamos. Aí eu fiz toda a prova. Quando chegou na hora de sair, eu saí, tipo, eu não faço a menor ideia do que eu fiz, porque eu acho que todo mundo é assim, mas a minha cabeça em especial tem um TDAH, então minha cabeça pensa demais e minha cabeça gasta muita energia. Eu quase não tinha comido, e pra fazer uma prova sem comer e tudo isso, eu não sei como eu fiz, eu não faço a menor ideia do que tinha na prova, eu só sei que joguei lá, marca essa e tal, pronto, vamos embora. Aí eu fui embora. Aí, nisso, quando eu saí, tinha um pôr do sol incrível, incrível, incrível. Tipo, dentro da universidade, bem de frente, assim, tava o pôr do sol. E quando eu tava saindo, tipo, o portão era ali, e eu olhei assim pra cima e tava um pôr do sol lindo. Eu vou botar a imagem aqui, se eu conseguir, porque eu não tô editando no meu computador, tô editando no meu celular. E eu ainda não descobri como é que põe imagem nesse editor. Mas eu vi o pôr do sol mais bonito e eu fiquei assim, meu Deus. Isso era por volta de 4h30, por aí. E eu olhei assim, eu fiz, meu Deus. E eu comecei a pensar de que todo esse negócio, todo esse ribuliço passou. Tipo, eu saí da sala, eu tava me sentindo melhor, eu tinha bebido água, eu tinha empurrado chocolate pra dentro. E passou. Aí quando eu saí, eu vi o pôr do sol e eu sou muito fã do pôr do sol. Eu amo o pôr do sol, eu sou muito fanática pelo pôr do sol. E eu fiquei olhando esse pôr do sol e fiquei tipo, meu Deus, que coisa linda. Aí eu saí, fui pegar um ônibus. E nisso eu fiz amizade com 2 pessoas, um casal mais ou menos da minha idade, de Belém. Aí nisso a gente foi no ônibus conversando e tal. Eu cheguei em casa acho que era 7h30. Mas foi um dia muito legal. Eu passei muito estresse pra chegar na prova. Eu não faço a menor ideia até hoje como eu raciocinei, eu só olhava assim e fazia essa. Mas foi um dia muito legal. E tudo isso pra falar de que eu acho que quando a gente se deixa, quando a gente leva um soco da vida ou de estresses assim, o nosso humor passa o dia todo bem ruim, bem triste, você meio que acabou total. E pra conclusão, eu fiz 2 pontos a mais que eu tinha feito no ano anterior. Fora que no ano anterior eu tinha estudado por tipo uns 3, 4 meses pro vestibular. E não foi nem um pouco assim, eu fui de casa pra faculdade de carro, porque eu tava morando mais próximo. Foi super uau, super de boas. E ano passado, com todo esse estresse, com toda essa coisa, eu fiz 2 pontos a mais do que eu tinha feito no ano anterior. Então eu acertei 2 questões a mais do que eu tinha acertado no ano anterior. Quanto mais a gente vai crescendo, tomando responsabilidades, a vida vai adicionando momentos de estresse. E, tipo, se a gente não consegue deixar com que os estresses e as turbulências e as turbulências passarem pela nossa vida, só, tipo, passando pelo seu dia, não sua vida, mas, tipo, pelo seu dia. Tem muitas vezes que, sei lá, você tá planejando pegar o ônibus de 1h30, só que você perde o ônibus de 1h30, você pega um de 1h50, e você tá atrasado 20 minutos. Nem é tanta coisa, mas só você tá emburrado porque você não pegou o ônibus de 1h30. Tem muita coisa que é literalmente
divisor de águas a forma que você reage. Depois desse dia, a minha vida foi muito dessas coisas de num dia só acontecem altos e baixos e eu fui aprendendo a ficar neutra. Tipo, quando tem um alto, eu não fico muito... Porque eu acho que o pior, na verdade, é quando você tá num pico de felicidade e quando você passa, que você meio que cai. Depois disso, eu tô vivendo os meus dias meio que estável. Se alguma coisa ruim acontece comigo, eu vou na mesma velocidade, no mesmo clima. E se alguma coisa muito boa acontece comigo, eu vou na mesma velocidade, no mesmo clima. Nesses últimos meses, eu tô pensando muito que a vida é meio que como um mar. Não tem como controlar o mar. Não tem como fazer com que as ondas fiquem mais calmas. Não tem como fazer as ondas ficarem mais tranquilas. Mas tem como você aprimorar o seu barquinho. Se a gente vê a vida de uma forma meio que xoxa, meio... Ai, eu sou tão coitada, eu sou tão pobrezinha. É como se o seu barquinho fosse uma canoa. Mas quanto mais você vai aprimorando e você vai percebendo de que a gente não é tão especial, a gente, tipo... Ai, destruiu meu dia. Por quê? Por que que um evento destruiu o seu dia? Tipo, o seu dia é tão frágil assim, o seu dia é tão mole assim, de que qualquer evento que acontece acabou com o seu dia, você só quer ir dormir e começar de novo no próximo. Eu acho que em vez da gente tentar fazer com que a gente viva não no mar, mas numa lagoazinha bem... Tudo a mesma coisa, tudo, todo dia é igual, todo dia faz a mesma coisa, todo dia você encontra com as mesmas pessoas. E eu não vou fazer nada pra evitar problema, porque se eu não, sei lá, decidir montar uma bicicleta, eu não vou ter problema. Porque, imagina se eu vou começar a montar uma bicicleta, vai ter tal problema. Em vez de a gente começar a evitar viver, pra evitar os possíveis problemas, que é meio que você tratando a sua vida como se fosse uma canoazinha besta, e querer viver num lago, não no mar, tipo, minha vida é assim mesmo, todo dia eu faço a mesma coisa, todo dia eu vou pro mesmo lugar, todo dia eu encontro as mesmas pessoas. Você meio que tá saindo da sua vida do mar pra uma lagoazinha. E não é desmerecendo, eu não gosto de mar, eu morro de medo do mar, mas o mar real. Mas da vida eu não tenho medo, porque eu tenho muita coisa espiritual e tal, e eu acho de que a gente vive a exata vida que a gente tem capacidade. Todas as turbulências que acontecem na minha vida, eu tenho completa capacidade de lidar com elas. Na sua, você tem completa capacidade. E eu acho que tá no roteiro da nossa vida a gente passar por turbulências. E o problema não é você evitar passar, mas sim a forma que você lida com elas. E talvez eu não tenha usado um bom exemplo aquele dia do vestibular, mas foi um dia bem estressante pra mim. Mas foi um dia que eu meio que vi na prática coisa do vai vivendo, que a vida vai se encaixando. Porque eu sou muito fã do pôr do sol, eu assisto o pôr do sol, sei lá, há uns 14 anos. Eu sou muito fã do pôr do sol há uns 14 anos. E eu quase nunca vi um pôr do sol tão bonito quanto eu vi naquele dia do vestibular. Eu voltei da faculdade conversando com um casal e depois eles desceram no meio do caminho, no terminal do meio. Eu peguei outro ônibus pro terminal do meu bairro e nesse outro ônibus eu conversei com outra pessoa. Em vez da gente tentar sair do mar e da maresia e da correnteza, a gente precisa fortalecer o nosso barquinho, a nossa canoazinha, para que ela consiga, tal qual, tipo... Eu não gosto do mar, de verdade. Mas você já viu aqueles navio cargueiro? Quão grande é um navio cargueiro? Óbvio, ele carrega... Eu sou filho de carreteiro. Teve uma época que meu pai fazia viagem para o porto de Salvador. E, tipo, aqueles containers que ficam nos navios cargueiros são das carretas. Então, tipo, uma carreta já é gigante. E cada container é do tamanho de uma carreta. E os navios cargueiros levam, sei lá, tipo 200 containers.
Eu vejo alguns vídeos, eu já tinha visto, eu já vi no passado alguns vídeos de navio cargueiro. Você, quando vê ele em alto mar, o quão grande ele é e tal, você vê que ele passa por turbulências é no vento. Como é o nome? Ondas? Será que tem onda em alto mar? Acho que não tem onda em alto mar. Mas é alguma coisa de onda. Tipo, os navios cargueiros, eles quebram as ondas. Eles são feitos pra isso. E eu acho que o que faz a gente ter uma vida boa é esse equilíbrio. De, tipo, não ter medo do mar aberto. Não ter medo de se jogar na vida. Mas, ao mesmo tempo, você desenvolver o seu barquinho para que ele aguente a correnteza da vida. E eu acho que é isso que faz uma vida equilibrada. É você ter os dois. Muita gente tenta sentir menos dor se retirando do mar e se colocando na lagoazinha. Tipo, minha vida vai ser só isso. E ela está completamente controlada. Ela está dentro desse murinho aqui. E nada vai me abalar porque eu não estou permitindo nada chegar até mim. Mas eu acho que isso faz você ficar triste. Você ficar com uma vida... Tipo, você tá vivo apenas porque tá. Apenas porque tá respirando. E eu acho que o que faz ser uma vida boa é você se adaptar a viver no mar. Eu espero que isso tenha feito sentido. Por quê? Porque eu tô com fome. Tô com fome de novo. Aliás, escutando esse barulho. Tô fazendo uma comidinha. Eu não sei se dá pra escutar. Mas, enfim, eu vou comer pra... Esse pensamento que eu tive de você adaptar o seu barquinho pra ele lidar com a maresia. Quando eu cheguei a essa conclusão, eu fiquei tipo, meu Deus, que coisa faz total sentido. Nossa, eu lembrei agora daquela propaganda que tinha do Exército Brasileiro, que é... Os carros são como jets... Não, os carros são como lanchas, as motos são como jet skis e os pedestres são como banhistas. Nós somos como os barquinhos, mas devemos ser como navios cargueiros. Tchau, vou comer.